quando eu estava preparando essa palavra, orando por essa palavra de hoje, Deus me falou profundamente. E uma das razões pelas quais o povo de Deus perece é por falta de conhecimento. Estava lendo a palavra e de repente eu cheguei nesse versículo. O meu povo perece por falta de conhecimento. E aí eu pensei, uau! Porque tem aquele outro versículo que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados, nós não somos libertos por um estado de espírito que a gente entre nele, nós não somos libertos por nada que haja em nós mesmos, mas nós somos libertos pela verdade que é Jesus. Jesus é a verdade, amém? E a palavra dele é a verdade. Desculpe aí, eu estou chegando no fim de uma congestão peitoral aí, graças a Deus. Aleluia, hoje já pude cantar. Igual o Pato Donald, mas eu cantei. Amém. Nós temos falado desde que começou o ano sobre esse assunto, hospedando a glória de Deus. Hospedar a glória de Deus é uma coisa interessante, porque Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita nesse lugar aqui. Muitas vezes nós chamamos esse lugar aqui de igreja, mas esse não é a igreja é você, no qual Jesus habita. Deus habita em templos que Ele fez. Ele criou você para ser a habitação dEle. Amém? E hoje eu quero falar uma coisa muito importante com vocês. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que o cristianismo está muito raso, está muito sem consistência em termos da palavra de Deus. E sabe, essa é uma das artimanhas mais sérias que o diabo pode criar. É a falta de consistência com a palavra de Deus. Porque sabe, sem a verdade não há liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é possível ser livre sem a palavra de Deus. E amados, o problema que está havendo hoje em dia é que as pessoas não gastam mais tempo estudando, lendo a palavra de Deus. Não se aprofundam. Os pastores estão às vezes numa correria. Eu, começando por mim, eu digo isso, né? E é uma luta. Vocês querem saber qual é a maior luta que eu tenho? É separar um tempo para mim estar com o Senhor, ler a sua palavra, me consagrar a Ele. Porque se eu não tomar cuidado, quando eu percebo, eu estou numa correria, fazendo muita coisa, e Deus, que é o mais importante de tudo que existe, eu estou deixando de lado. Agora diga se alguém se identifica com isso. Às vezes eu penso que eu sou um marciano, né? Porque só comigo acontece isso, verdade? Com você não acontece, né? Você não anda na correria, as coisas não atropelam na tua vida, tudo está bem, né? É assim mesmo? Então, eu estava pensando que hoje eu quero dar para vocês uma visão clara com respeito o que Deus tem para você, como é que você hospeda essa glória dele. Então, nosso assunto de hoje é hospedando a glória e andando na aliança de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que você responderia se eu te perguntasse? Não é para você responder, mas é para você pensar. O que você responderia se eu te perguntasse qual é o plano eterno de Deus? Bem, talvez a primeira coisa que você ia pensar e Deus tem um plano eterno? Claro que tem, amados. Se Ele é Deus, Ele tem um plano. Se Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas desde o começo até a última coisa que vai acontecer no mundo. Se Ele é Deus, Ele criou tudo que existe. Se Ele é Deus, e a gente vê em toda a criação que Ele fez propósito, Ele é um Deus de propósitos. Existem propósitos em todas as coisas, na sua vida, nas coisas que você faz. Porque o Deus que te criou é um Deus de propósito. Então, se há um Deus de propósito, há um Deus que tem plano, que pensou em você antes de te criar, que já sabia todas as coisas que ia acontecer na tua vida antes que você viesse ao mundo. Tem o Salmo 139, que diz que antes que um só dos teus dias existisse, Deus já conhecia todos eles. Cada um deles era conhecido de Deus, tinha sido escrito no seu livro. Imagine isso. Deus tinha um plano eterno para você. Se eu perguntasse qual é o plano eterno de Deus, eu não sei o que eu responderia. Mas veja o que o apóstolo São Paulo respondeu. Capítulo 8 do livro de Romanos, se você quiser
abrir aí a tua Bíblia, capítulo 8, versículo 29. Veja o que o apóstolo São Paulo, pelo Espírito Santo, e isso ficou escrito aqui na palavra, por causa que é a nossa norma de fé, é a palavra de Deus. Então veja aí, ó. Porque aos que dantes conheceu, o que é dantes conheceu? Conheceu de antemão, conheceu antes que viesse inclusive ao mundo. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou. Predestinou, o que é predestinar? É pré-destino, é dar um destino antes que você venha. Então, ele te conheceu antes e ele te deu um destino, ele te predestinou para quê? Veja aí, ó. Para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se agora alguém te perguntar qual é o plano eterno de Deus, está em Romanos 8, 29. É ter uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu único filho Jesus. Esse é o plano eterno de Deus. Era isso que ele tinha no seu coração quando criou você, quando você veio ao mundo. Agora, se Deus é Deus, deixa eu fazer um teatrozinho aqui que eu sempre faço, já fiz muitas vezes aqui, mas eu quero fazer de novo para que fique claro na sua mente o que nós estamos dizendo e você entenda, porque você tem que conhecer a verdade e aí a verdade liberta você. Se você não conhecer a verdade, se você ouvir, mas não penetrar na tua mente, no teu coração, não cair no teu coração, não faz efeito, se não houver entendimento. A Bíblia diz lá em Romanos 10, como entenderão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, como serão, e assim vai dizendo. Então escuta, Deus, por causa de ser um Deus eterno, todas as coisas que ele fez, ele já sabia antes de fazer, ele não foi pego desprevenido em nada do que ele fez, amém? Então, imagine isso, no princípio era Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, só existia ele. O único ser autossuficiente que existe no mundo é Deus. Deus não precisa de nada fora dele para existir. Não precisa de nada fora dele para ser feliz, para ser quem ele é. Ele não precisa, é o único. O resto, todos somos dependentes, todos somos necessitados de alguma coisa. Então agora presta atenção. Naquele tempo em que só havia Deus, antes de Deus fazer qualquer coisa, o Pai, imagine isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São um só Deus na sua essência. O Pai é tão Deus quanto o Filho é tão Deus quanto o Espírito Santo. Mas presta atenção, o Pai não é o Filho. É unidade de essência, mas é trindade de personalidade. E tudo que ele criou revela isso. Dá uma olhada na sua mão, nos seus dedos. 1, 2, 3. Agora dá uma olhada. Mão. Aí dá uma olhada. Dá uma olhada em você. Tudo que Deus fez, começando por você, revela um Deus trino. Um Deus que tem uma unidade de essência, um só Deus, mas ele subsiste em três pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O único que morreu na cruz foi o Filho. O Pai não morreu na cruz, o Espírito Santo não morreu na cruz. Agora, esse Deus pré-existente, imagine comigo por um pouquinho, ele na eternidade. E como são três pessoas, eles conversam entre si. Então agora, imagine o Pai conversando com o Filho e o Espírito Santo, e ele então se dirige para o Filho e diz assim, ai filho, eu estou tão feliz de ter você como filho. Estou tão feliz. Eu sou um pai, o pai mais feliz que existe. E aí ele diz assim, mas só haveria uma coisa que eu ficaria mais feliz ainda do que isso. Aí o filho diz, opa, e o que é? E eu estou fazendo isso em termos humanos, num diálogozinho humano, porque é claro que se o filho é Deus, ele já sabia o que é. Ok? Mas eu estou traduzindo isso em linguagem humana para você entender. Então, Deus diria, mas o que seria? O filho diria, então, mas o que seria? Ele diria, filho, seria uma grande família iguais a você, de muitos filhos iguais a você. Romanos 8, 29. O que me deixaria mais feliz ainda seria ter uma grande família. Não seria ter só você, mas seria ter uma grande família de muitos filhos iguais a você. Então o filho pensa, uau, se o Senhor vai ter muitos filhos iguais a mim, eu vou ter muitos
irmãos. O livro de Hebreus diz que ele não se envergonha de se chamar irmão. Ele não se envergonha, ele ama chamar irmão. Era o que ele queria na vida, muitos irmãos. E ele é o primogênito, o primeiro de todos os irmãos. E aí o Espírito Santo diz então, nós somos Deus, vamos fazer. Aí o filho diz, opa, para a gente ter uma família de muitos filhos igual a nós, eles precisam ser pessoas. E sabe, se eles precisam ser pessoas, eles têm que ter liberdade de decisão. Fazer, não fazer, dizer, não dizer. Liberdade de decisão. E veja só, nós vamos criá-lo, vamos colocar naquele jardim maravilhoso, e nós vamos colocar lá 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, e nós vamos dizer, olha, aqui na árvore da vida, se você comer, você vai ganhar a natureza de filho. Porque vocês sabiam que o Adão, antes do pecado, ele não era filho, ele era criatura de Deus, não era filho. A árvore da vida estava lá. Sabe quem era a árvore da vida? Jesus, ele é a vida. Lá no Novo Testamento ele diz, eu sou a videira, que é uma árvore verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele era a árvore da vida. Então Deus colocou eles lá como criaturas, eles ainda estavam nesse estágio de criaturas, e agora pelo livre-arbítrio, eles podiam se tornar filhos. Como você hoje. Sabe como é que você nasceu quando você nasceu do seu pai e da sua mãe? Criatura de Deus. Mas sabe que pelo seu livre-arbítrio, em receber a vida de Deus, que está em Jesus, que é Jesus, você se torna filho. João 1, versículo 11 e 12. Veio para que os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Só pode ser feito quem não é. Filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você tem a mesma coisa que o Adão teve lá. Você nasceu do mesmo jeito que o Adão nasceu, como criatura. Mas você pode então fazer a tua decisão pela árvore da vida. Mas também tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é uma vontade diferente daquela que Deus tem, que não vai te tornar filho de Deus. E vai te deixar como filho do diabo. Porque aquela árvore do conhecimento do bem e do mal foi aquela que o diabo veio falar com Eva, come dessa, come dessa. Porque na árvore da vida estava a natureza de Deus. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da rebelião, Deus disse, não come, se comesse era rebelião, estava a natureza do pecado. E sabe da onde que ele comeu? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus está falando com o filho e o Espírito Santo diz, vamos fazer então. Aí o filho diz, opa, olha lá a bobagem que vai fazer. Ao invés de se tornarem meus irmãos, vão se aliar com o Lúcifer, que estava lá na cobra. Sabe como é que foi aquela história do jardim? O Lúcifer, que é um anjo, um demônio, e eles possuem animais e até pessoas, e eles entram nas pessoas. Ele entrou numa cobra não fala, e ele foi lá falar com Eva. Entenderam? E ele disse, come dessa, não come da outra, come dessa. E ela comeu. E ela pecou. Então, o filho disse, não vai dar para ser uma grande família, vamos ter que ficar por nós mesmos. E aí o Espírito Santo diz, mas e que tal se... Aí o filho quando ouve, o filho é Deus, né? Quando ele ouve esse... Mas e que tal se... Ele falou, opa, sobrou para mim. E o que sobrou para ele? Sobrou para ele o seguinte. Nós vamos criar o Adão e Eva. Eles vão pecar. Nós vamos impedir deles comerem da árvore da vida para que não se torne um pecado eterno como dos anjos. Então nós vamos expulsar eles do jardim, botar um anjo com uma espada flamejante. Ele não volta lá de jeito nenhum. E aí sabe o que acontece? Aí você, filho, um dia você vai se fazer carne no ventre de Maria. E você, Espírito Santo, você gera o filho no ventre de Maria. Ele vai nascer como o segundo Adão. 1 Coríntios 15, se você quiser ler a história do segundo Adão. Está escrito lá. O último Adão. Segundo Adão, o último Adão. Então você vai ver que aí então Jesus veio, viveu tudo o que o Adão teria que ter vivido em obediência, nasceu sem pecado, como o Adão, foi criado sem pecado,
não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ficou com Deus, escolheu Deus e, no fim de tudo, pegou todos os pecados que eram meus, todos os pecados que eram teus, todos os pecados que foram cometidos desde o Adão e Eva, que cometeu o primeiro pecado, até o último que ainda não nasceu e que vai pecar. Tomou sobre si, foi naquela cruz e pagou o pecado. E agora sabe o que acontece? E agora nós temos uma chance, então, uma oportunidade de comermos da árvore da vida. Agora aquela espada assim, que impedia o acesso da árvore da vida foi tirada. E agora Jesus é oferecido. E sabe, ele é oferecido em termos de uma aliança. Sabe, aliança é o meio de Deus realizar o seu plano eterno. Deus realiza o seu plano eterno por meio de aliança. E basicamente, tem gente que diz que tem 7 alianças, aliança com Davi, aliança com... Mas basicamente existem 2 alianças, as maiores que você pode ver na Bíblia, 2 alianças. A primeira aliança foi feita com Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus os criou, pôs a árvore da vida, colocou no jardim, para eles cultivarem o jardim e estenderem o jardim na face da terra. E a Bíblia diz para eles, crescei e multiplicai. Então, à medida que eles fossem crescendo e se multiplicando, eles iriam estendendo o jardim na face da terra. Uau! Mas aí, já na eternidade, Deus sabia que o Adão e Eva iam pecar. E aí, por isso, ele fez uma outra aliança. Essa primeira aliança foi a aliança das obras. Adão e Eva, eu vou pôr vocês lá, e a obra de vocês vai ser comer da árvore da vida. Guardar o jardim, essas coisas todas, e comer da árvore da vida. Eles não cumpriram. Mas Deus não foi pego de surpresa. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro. É muito importante que você entenda isso. Eu estou te dando os textos bíblicos, capítulo 1, para que você não tenha dúvida. Estou te dando só os versículos chaves, depois você pode ir e ler o resto. Encontraram aí? Vamos lá? Capítulo 1, versículo 7 em diante. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa, vai dizendo, revelação de Jesus, o qual não havendo visto a mais, e vai dizendo, a respeito da salvação que os profetas inquiriram, eles falaram de Jesus, mas que profetizaram acerca da graça a vós outros, versículo 10, que estava destinado. Versículo 11, você vai lendo. Estão lendo aí? Desculpe, 1 Pedro. Diz 2 Pedro? O que é isso? Eu estou com o 1 Pedro aqui aberto dizendo 2 Pedro. Irmãos, isso já é um resultado do pecado. Uma bagunça mental. Já é o resultado do pecado. Então, vamos lá para o versículo, vamos lá para o que interessa então. Versículo 18. Vai dizendo, você deveria ler todo o texto. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Agora presta atenção no 19. Vamos falar todo mundo junto, 19? Mas como precioso sangue, como cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, versículo 20. O qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo. Peraí, diga comigo, antes da fundação do mundo. Antes que houvesse terra, antes que houvesse o jardim, antes que Deus criasse o homem. Naquele diálogo do Pai com o Filho, na eternidade, o sangue de Jesus, Deus já tinha feito uma aliança com Jesus. E sabe qual foi a aliança que Deus fez com Jesus? A aliança da graça. Tem muita gente que pensa, preste atenção aqui, olhem todo mundo para mim. Tem muita gente que pensa que a aliança da graça Deus fez com o homem. Nunca. O pacto da graça foi feito com Jesus. O pacto das obras Deus fez com Adão. Ele não conseguiu cumprir. O pacto da graça foi feito com Jesus. E agora veja, estamos entrando no nosso assunto. Essa era a introdução. Então presta atenção agora. O pacto da graça consistiu nisso, em que Jesus viria, ele viveria a vida que eu teria que viver. Depois ele morreria e pagaria o pecado de todo mundo. E ele satisfaria a justiça de Deus.
De tal maneira que a justiça de Deus não ia diminuir o seu amor, nem ia ofender, nem ia ficar devendo nada para o seu amor. Justiça e amor estão como uma balança, 2 pesos iguais. Se faltar justiça, faltou tudo. Se faltar amor, faltou tudo. Então, ele veio e satisfez a justiça de Deus, morrendo no meu lugar. E aí sabe o que acontece? Deus ofereceu isso como aliança para você e para mim. Nós temos uma aliança com Deus por meio da pessoa de Jesus. Ele é o caminho até o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a aliança. Eu conheço até um cântico que diz: Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança. E aí vai cantando. Entenderam isso? Jesus é a aliança. Agora presta atenção. Se você não entender isso, você vai ter dificuldade com o resto das coisas. Se você não entendeu a introdução, vai ter dificuldade. Mas se você não entender esse ponto agora, que eu vou passar da introdução para o nosso texto, vai ter dificuldade. Veja, os planos de Deus são eternos e são perfeitos. Eles nunca mudaram. A Bíblia diz: Deus não é um homem para mudar, e nem filho do homem para se arrepender. Então os planos de Deus nunca mudaram. Agora presta atenção nisso. Mas a revelação dos planos de Deus é progressiva. A primeira revelação do plano de Deus, Deus deu para Adão. Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram e fizeram folhas de figueira para se cobrir. Deus veio, tirou aquela roupa feita por homens, por eles mesmos, que tinham feito, matou um cordeiro e cobriu eles com pele de cordeiro. Sabe o que isso quer dizer? Deus estava aplicando a justiça de Jesus neles. Essa foi a primeira manifestação da aliança. Mas aí se manifestou, foi a primeira revelação, mas não ficou muito inteligível. E sabe, a primeira vez que Deus fala de um jeito bem que você pode entender sobre essa aliança, e aí Deus vem revelando progressivamente. Não é que Deus vai mudando o conteúdo, Deus nunca muda, mas Deus vai trazendo mais revelação. E a primeira vez que Deus trouxe uma revelação que eu e você podemos entender bem sobre a aliança, nós podemos entender essa hoje em dia do Adão, o Adão vestindo as roupas de cordeiro. Mas a primeira vez que Deus falou com clareza foi com Abraão, dessa aliança. E essa era a aliança que ele fez lá no sangue de Jesus, antes que houvesse mundo. Abram a Bíblia de vocês, capítulo 17, do livro de Gênesis. Estamos aí? Capítulo 17. Vamos ler aí o versículo do 1 até o 9. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Sabe que aliança era essa? Era a aliança que Deus tinha com Jesus. Deus estava dizendo: eu vou pegar a minha aliança que eu tenho com meu filho, e agora eu vou aplicar em você. Eu vou aplicar para você. E sabe, eu e você, segundo a palavra de Deus, que cremos, somos filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são os da fé, diz Romanos capítulo 4. Então eu e você que cremos somos os filhos de Abraão. Agora presta atenção, Deus está aplicando essa aliança para Abraão. E ele diz assim, versículo 3: prostrou-se Abraão com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão já não terá o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Esse é o significado do nome de Abraão, pai de numerosas nações, Abraão. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência. E aí você entra
Porque você já estava na aliança que Deus fez com Jesus, e você está na mesma aliança que Deus está falando com Abraão. Entre mim e a tua descendência, no decurso das suas gerações, e será aliança perpétua. Diga comigo, perpétua. Cada vez que você vê a palavra perpétua na Bíblia, é um princípio de Deus que nunca vai mudar. Porque tem muitas coisas que Deus fez como sombras, como tipos, isso mudou. Mas quando você vê perpétua, nunca vai mudar. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então, amados, parece que por causa da falha do Adão, as coisas se complicaram tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, quando criou Abraão, pôs ele num jardim. Ele tinha que multiplicar aquele jardim, vigiar aquele jardim, cuidar dele. Sabe que jardim era esse? Hoje em dia esse jardim é a igreja de Deus. Você é o jardim de Deus. Naquele jardim que Deus pôs, tinha tudo que é tipo de frutas maravilhosas, árvores, todas as coisas lindas em você. Por causa da vida de Jesus que há em você, há todas as coisas lindas, você é o jardim de Deus. Claro que tem muita semente em você que ainda não brotou. Está na terra, tem que vir à tona. Mas já está lá, porque quando você recebeu a vida de Jesus, em Jesus, a semente, nessa semente da vida, está todo o jardim de Deus. E hoje o jardim de Deus é a igreja. Aquele jardim lá do Velho Testamento era um símbolo da igreja. Era um símbolo da igreja. Você é o jardim da igreja. Você está destinado a que todas as sementes da vida de Deus que está em você nasçam. Há tanta coisa para nascer em você. Amados, eu tenho entendido tanta coisa, mas eu sei que há tanta coisa ainda em mim, tanta semente que está na terra, mas ainda não nasceu, mas que precisa nascer para expressar a glória de Deus. E sabe de uma coisa? A mesma coisa que o Adão e a Eva teriam que fazer lá no Velho Testamento, que era cuidar do jardim, cultivá-lo, é isso que eu e você temos que fazer. Eu tenho que fazer isso com o meu jardim, você tem que fazer isso com o seu jardim. Você tem que cultivar o jardim de Deus, que é você. Cultivá-lo, para que todas as sementes venham à tona, todas as sementes da vida de Deus em você floresçam. E quando essas sementes florescerem, amados, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia quanto o Deus de vocês será glorificado. E sabe, é isso que Deus quer fazer. Deus quer estender a igreja dele na face da terra. Entendeu? Para que as pessoas, Deus quer aumentar. Deus está dizendo para a gente crescer e multiplicar. Você tem que multiplicar o teu jardim. Sabe como é que se multiplica o jardim? É quando você vai e conversa de alguém com Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, a vida de Deus. E ele recebe isso. E você se torna cristão. E a pessoa se torna cristão. Então ela se torna um jardim. Você está crescendo e multiplicando. A vida que é em você não foi posto em você para ficar só aí, estancada. Foi posto em você para vir à tona tudo que tem nela e para ser passado. Sabe, Jesus era uma semente. João 15 está escrito isso. Que Jesus era semente. Agora você é uma semente. Jesus disse, seu grão de trigo, lá em João capítulo 11, 12. Seu grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Nós caímos na terra. Nós temos que produzir muito fruto. Amém? Então, olha só, nós vivemos nessa aliança. Nós temos que hospedar a glória de Deus, andando nessa aliança que Deus tem com você. E a aliança que Deus tem com você é assim, é que você é filho de Deus, em você está a vida de Deus, e na vida de Deus tem tanta coisa. Você é o jardim de Deus. E você tem que cultivar e guardar o jardim de Deus. Tem que guardar com cuidado, porque tem um inimigo querendo entrar no jardim de Deus, como entrou no princípio e bagunçou o jardim de Deus. Foi assim, porque a terra naquele tempo não dava espinhos e não dava nada. Passou a dar tudo isso por causa do pecado. E naquele tempo, o homem não tinha que comer do suor do seu rosto. Por causa do pecado, agora tem. Vocês estão entendendo? Então nós temos que cultivar esse jardim, andar na aliança de Deus. Nós hospedamos a glória de Deus por uma aliança que Deus fez com a gente. Não é por algo que age em você, não é porque você é melhor do que os outros.
Não, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas sabe, Deus fez um grande sacrifício por mim e por você, para nos tornarmos seus filhos. Então nós temos que deixar de ser criaturas de Deus e nos tornarmos filhos de Deus. Torna-se filho de Deus quando recebe a vida de Deus. Aí se torna filho de Deus. Hospedamos a glória por uma aliança feita por Deus. Primeira coisa que diz aí, capítulo 17, que nós estamos aí, versículo 1. Nossa aliança começa com Deus, baseado no que Deus é. Sabe? A aliança que Deus tinha feito das obras com Adão, começava no Adão. Ele não conseguiu sobreviver na aliança. Mas agora a aliança que Deus tem comigo e com você não começa em mim. Começa em quem Deus é. Veja o versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor. Ele disse: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Eu sou o teu Deus. E daí veja o que ele diz no versículo 2. E farei uma aliança. Eu farei. Então, irmãos, você não anda baseado no que você é. Deus quer que você ande baseado no que Jesus é e no que Ele fez por você. Vocês estão entendendo a palavra que está saindo da minha boca? Eu espero que sim, e que tenha entrado no coração de vocês e vocês nunca mais esqueçam. Vocês andam, eu ando, baseado numa aliança que Deus fez com o Filho dele. A meu respeito, mas não foi feita comigo. Vocês sabiam? Deus não tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com Jesus a teu respeito. Quando Deus diz: e farei uma aliança com você, Abraão, sabe o que Deus está querendo dizer em palavras simples, trocando isso em miúdo? Eu fiz uma aliança com meu filho, eu vou aplicar isso em você. É isso que ele está querendo dizer. Então nós agora vivemos na capacidade de Deus, não na nossa capacidade. E sabe aonde que está a desgraça? Quando nós saímos da capacidade de Deus e tentamos andar na nossa. Tudo, aí lascou tudo. Aí nós nos perdemos. Foi assim que a Eva se perdeu. Então a nossa aliança começa baseado em Deus, no que Ele é. E olha, Deus não é um homem para mentir. E a Bíblia diz: e Deus que começou a boa obra em vós, vai terminar. Agora a nossa obra é cuidar daquilo que Deus começou. É cuidar daquilo que Deus começou. Veja o versículo 2. A nossa aliança é a expressão da vontade de Deus. Veja aí, ó, que diz o versículo 2. Farei a vontade dele. Farei é um verbo. Um verbo. Ele diz: farei. Vocês estão entendendo? O verbo indicação. Então é uma ação de Deus. É a expressão da vontade dele. Farei. Sabe o que eu quero dizer com você? Você tem que cortar essa maldição que caiu sobre nós por causa do pecado, de complexo de inferioridade. A gente diz: ai, eu não mereço. É claro que não merece. Se você merecesse, Jesus não precisava morrer por você. Às vezes a gente fica meio abestalhado, a gente diz assim: ai, eu não posso. Claro que você não pode. Se você pudesse, Jesus não precisava morrer por você. Agora, você pode dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não em nós mesmos. Vocês entenderam? Então nós temos que quebrar com esse complexo de inferioridade, com essa baixa estima que nós temos muitas vezes. Deixa eu contar isso para vocês. Eu tinha um amigo, eu gostava muito dele. Ele era um tipo de uma referência para mim. Porque o camarada joia. Ele era capaz de tirar a camisa e dar para você se você precisasse. Vocês querem saber a maior decepção que eu tive? Quando eu tive a maior decepção da minha vida, quando eu descobri que ele fazia isso para ser aceito. Sabiam vocês que muitas das coisas que nós vivemos fazendo, às vezes a motivação não é correta. É para ser aceito. Agora, meus irmãos, deixa eu dizer para você, você não tem que fazer nada para ser aceito. Deus te aceitou antes que você nascesse. Ele viu você antes da eternidade. Antes que criasse você. O sangue de Jesus foi conhecido, como é que diz lá no texto? Antes da fundação do mundo. Repita comigo. Antes da fundação do mundo. Ele viu você, viu os teus problemas e te amou como você é. Você não tem necessidade de sair por aí
begging por aceitação, sabe? Mendigando por aceitação. Não tem que sair por aí, nada disso, porque você foi aceito. Você está numa aliança que começou em Deus, na vontade dEle, e não na tua. E não na tua. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus quer pôr você num caminho que é muito maior do que você mesmo. Deus quer pôr você num processo que é muito maior do que você mesmo. Num processo em que Ele começa as coisas e termina. Tudo que nós temos que fazer é não sair dos propósitos dEle. Agora vamos para frente, vamos para o versículo 3. A única coisa que podemos fazer quando ouvimos a Deus, quando ouvimos Deus falar, é o versículo 3. Então Abraão se prostrou de rosto em terra. Meus amados, a única coisa que sobra para nós, sabe o que é? É receber o que Deus está dizendo. Veio para que era seus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus veio para que era seus, e os seus não o receberam. Eles mataram, crucificaram, puseram naquela cruz, não o receberam. Daí continua dizendo, mas a todos quantos o receberam, tudo que nós temos que fazer é receber. É receber. Não é por obras, porque o negócio das obras com Adão não funcionou. Ele não conseguiu cumprir, e isso não pegou Deus desprevenido. Tem muita gente que pensa bobo, pensando isso, que pensa que Deus foi pego desprevenido no pecado de Adão. Mas Deus sabia que Adão ia pecar? Sabia, claro. Então por que deixou pecar? Deixou pecar porque ele tinha que ser gente, e gente não existe sem livre arbítrio. Ele amou tanto o fato de você ser pessoa, gente, porque você não poderia ser filho dele. Ele é uma pessoa, você não poderia ter o DNA dele sem livre-arbítrio, irmãos. É por isso que ele admitiu o pecado, ele deixou pecar. Mas o pecado não é a última notícia. A vinda de Jesus era a última notícia, e é a última notícia. A morte dele na cruz por você e por mim é a última notícia. Então o que nós podemos fazer? Nos prostramos quando ouvimos Deus falar. Ai, como eu gostaria que o seu coração agora se prostrasse quando você está ouvindo Deus falar. Deus está falando com você. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Não fui eu que escrevi esse negócio. Esse negócio está aí há milhares de anos. Essa é a palavra de Deus, milhares e milhares de anos. Aí você pode dizer, pastor, mas isso aí é palavra aceita. Se eu tivesse tempo, eu ia mostrar por que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei por quê. Meus amados, esse livro aqui foi escrito num período de 1500 anos, por 66 homens e mulheres, com culturas diferentes, com estudo diferente. Foi escrito, por exemplo, por um camarada que era mais sábio do mundo, o Salomão, mas também foi escrito por Amós, que era um boiadeiro, iletrado, Pedro, que era um iletrado. Vocês entenderam? E nesse período, nesse tempo, não existe nenhuma contradição. Meus amados, se houvesse uma contradição aqui, já teriam destruído a Bíblia. Não há nenhuma contradição. Abra um parênteses, eu quero dizer mais um pouquinho, porque às vezes a pessoa fica pensando, mas isso aí está escrito aí na Bíblia, mas a Bíblia é papel aceita tudo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até há pouco tempo, um dos maiores problemas que tinha para se aceitar a Bíblia é que a Bíblia falava de uma tal de cidade de Nínive, que nunca tinha existido. Então eu dizia, não, aqui ó, a cidade de Nínive não existe, nunca existiu. Adivinha o que aconteceu? Os arqueólogos acharam a cidade de Nínive. E não só acharam a cidade de Nínive, mas dentro da cidade de Nínive acharam uma biblioteca de um rei chamado Assurbanipal, que tinha 20.000 tabuinhas de cerâmicas, assim que eles faziam os livros, escreviam na tabuinha e queimavam. 20.000. E entre elas tinha a história do dilúvio, e tinha tudo. Vocês estão entendendo? Fecha o parênteses. Vamos voltar para o nosso assunto. Isso foi só uma dicasinha para vocês. Vocês estão entendendo? Deus, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela passou no teste da história. De tudo que tentaram derrubar a palavra de Deus. Então, tudo que nós temos que fazer é nos prostrar. Em que é que consiste a aliança de Deus agora? Vai aí no seu boletim, você está seguindo aí, né? Eu tenho escrito isso porque nós meditamos nos nossos grupos nos lares. Aliás, eu quero convidar você para ser parte de um dos grupos nos lares que nós temos.
Nós temos lá no Alfareta, temos por aqui, né? Você vai num desses grupos, porque a gente medita nas 3 últimas perguntas do boletim aí, no nosso grupo, ok? Então, versículo 4. Em que consiste essa aliança? Veja só o versículo 4 que diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. A primeira coisa que consiste essa aliança é a paternidade. Nós precisamos ser pais. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Você não pode ficar aí, meu irmão, faz uma oração para mim, porque eu estou com um problema. Eu estou doente. Não, existe um destino sobre a sua vida. Primeiro, é ser vencedor sobre todas essas coisas. Sabe por quê? Porque quando Jesus abriu os braços na cruz e disse: está consumado, está feito. Ele morreu por toda a doença que você possa ter, para curá-la. Ele morreu por todo o problema que você possa ter. Ele fez a provisão completa. Você já leu Isaías 53? Pelas suas pisaduras nós somos curados. Você está entendendo? Então está na hora de a gente pensar na razão maior que Deus nos criou para ela. Que é para multiplicarmos a vida que há em mim. Que é para sermos pais, mães. Você não é um fim em si mesmo. Deus quer uma família de muitos filhos. E Ele colocou a vida dele em você para ser gerada para frente. Um tempo atrás eu vi um filme chamado Pay It Forward. Talvez alguns de vocês já viram isso. É um garotinho que faz alguns atos de bondade e a pessoa quer pagar e ele diz: não quero receber, faça o mesmo para 3 pessoas para frente. Sabe? Deus constituiu você filho dele para você pay it forward. Para você passar isso para frente. Isso não é para ficar só em você. Deus quer que você cuide do jardim, que é você mesmo, regue o jardim, floresça tudo que há nesse jardim, que é você, mas que você estenda o jardim, que você cresça e se multiplique. Amados, esterilidade só há na vida do diabo. O diabo não se multiplica. Por isso ele tem que vir tentando pegar aquilo que Deus multiplica. Porque ele não se multiplica. Mas na vida de Deus, há fecundidade. Você pode se reproduzir. E essa é uma das coisas da aliança. Você pode se reproduzir. E deixa eu dizer só uma coisa. Presta atenção nisso, meus amados. E a primeira reprodução tua, espiritual, não estou falando natural, precisa ser nos seus filhos. Porque a aliança é para você e os seus filhos. Sabe quando os seus filhos nascem? Eles nascem dentro de uma aliança. Meus irmãos, presta atenção nisso. Isso é por demais profundo e precioso. Sabe quando nós geramos os nossos filhos, nós não geramos filhos para o inferno. Porque nós geramos filhos dentro da aliança. O nosso filho nasce dentro da aliança. Um dia, o Abraão estava com 99 anos. E aí logo depois disso aqui, nasce o Isaac. E sabe o que aconteceu? Quando o Isaac nasceu, ele nasceu dentro da aliança. Existe uma diferença enorme. Filhos que nascem fora da aliança e filhos que nascem dentro da aliança. Eu nasci fora da aliança. Um dia eu tive que ouvir da boca de terceiros sobre Jesus. Porque a minha casa não estava na aliança. Mas agora os meus filhos estão na minha aliança. E vou dizer uma coisa, eles podem fazer toda a bobagem da vida deles, mas eles são filhos da aliança. E sabe, eu não posso fazer eles fazer o que eu quero, porque eles já são grandes. Meu bebê tem 32. Mas eu posso fazer uma coisa. Sabe o que eu posso fazer? Reclamar a aliança de Deus sobre a vida dele. E eu estou reclamando. E sabe uma coisa que eu posso fazer mais? Converter meu coração aos meus filhos. E eu já fiz isso. Eu quero saber se você fez. Talvez não. Talvez seus filhos nasceram e você vai levando assim. Nem apresenta para Deus. Porque você tem que apresentar os seus filhos a Deus. Eles não nasceram por aí. Eles nasceram dentro da aliança. Então é uma aliança. Devemos ser pais de muitos. Veja o versículo 5 e 6. É uma aliança que toca nosso nome de acordo, que troca o nosso nome de acordo com a nossa missão. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Alguém levanta a mão e diga o nome para mim. Lauro. Você não é Lauro.
segundo a palavra de Deus, existe uma pedrinha branca, está escrito no livro do Apocalipse, para quem não sabe, quem quiser ler, encontra lá. Existe uma pedrinha branca com um nome novo escrito para você, que não é o nome que o seu pai e sua mãe te deu. Sabe por quê? Porque o nome que Deus te deu, ele está de acordo com a missão que Deus tem para você, com o destino que Deus tem para você. E assim, Deus aparece para Abraão e diz assim: teu nome não vai ser Abrão. Abrão não quer dizer nada. Teu nome vai ser Abraham, que quer dizer pai de muitas nações. Há uma troca de nome. Troca de nome, de filho das trevas para filho da luz. De filho do reino do maligno para filho do reino de Deus. E o nome nosso, a Bíblia diz, ninguém sabe, só nós vamos saber desse nome novo. Porque esse nome está de acordo com o destino que Deus tem para nós. Com aquilo que Deus tem, de acordo com a nossa missão. Meu irmão, Deus tem uma missão para você. E o seu nome novo que Deus pensou para você e que você vai saber da parte dele um dia. Por exemplo, aqui está escrito que Deus contou o nome de Abraão só para você saber que é assim com você. Talvez você ainda não sabe, mas você vai saber. Se não, aqui no céu. Mas de acordo com o teu nome, quando você entra, existe uma missão. Taylor, como é que se diz isso em português? Ai, Jesus. Desenhada de acordo com o teu nome. Uma missão feita de acordo com o seu nome. Entenderam isso? Você não é qualquer um andando nessa terra, meu irmão, minha irmã. Para com isso. Para de olhar para você e dizer: isso não interessa. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. O jardim de Deus deixa nascer toda a semente que é aí dentro. Você é a igreja de Deus e tem que espalhar isso por toda a terra. É uma missão. E tem uma coisa específica que Deus deu para você. E Ele troca o seu nome porque o nosso nome tem que estar de acordo com a nossa missão. Versículo 7. Veja o versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, a aliança perpétua, para ser, diga comigo, o meu Deus e o Deus da minha descendência. Deus não quer ser só o teu Deus. Deus quer ser o Deus dos teus filhos, dos teus netos. Olha, quando eu estava fazendo o doutorado, eu escrevi um paper e eu tive que fazer uma pesquisa. E a pesquisa era pegar 2 nomes conhecidos. Um nome para estudar de alguém que foi famoso e tal. E eu peguei o nome de um homem famoso para estudar, muito conhecido na história americana. E um nome de um bandidão, conhecido na história americana. E fazia a pesquisa desse nome. Gente, vocês não têm ideia. Na vida desse bandidão, era uma bandidagem total. O que você imaginar tinha na história desse homem. Na vida desse grande homem de Deus. Você não imagina o que tinha de missionários, o que tinha de professores, o que tinha de juízes, o que tinha de... Olha, tremendo, tremendo, tremendo. E sabe por que isso? Porque isso é parte da aliança. Deus ser Deus teu e da sua descendência. Da sua descendência. É isso que Deus quer fazer. Amados, está na hora de começar a clamar a Deus pela nossa descendência. Reclamar a nossa descendência. E aqueles que não estão na hora de reclamar, porque reclama quem já perdeu, né? Aqueles que não estão na hora de reclamar, começa a declarar a descendência. Começa a declarar a descendência. Começa a orar sobre os seus filhos e dizer: vocês são meus filhos, nasceram na aliança que tem entre Deus e eu. Eu digo que vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ser vitoriosos. Começa a profetizar sobre a vida deles. Olha, eles podem até estar fazendo bobagem, isso não interessa. Deus não é Deus de casualidades. No fim, Deus tem uma aliança. E se você requerer a sua aliança, Deus é fiel para cumprir. Ele só não cumpre quando a gente deixa rolar para lá. Deixa para lá. Não está nem aí. Aí ele não cumpre. Então essa é aliança. É aliança para dar a terra prometida. Veja o versículo 8. Veja o que está escrito aí no 8. Estamos aí? Dar-te-ei a tua descendência
a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amados, há uma terra prometida para você, uma nova terra. Porque segundo a Bíblia diz, quando Deus terminar com você, comigo, terminar com todo mundo, Jesus voltar, nós vamos ter um período que vai se chamar final, que nunca mais vai acabar, chamado novo céu, nova terra. Quando ele voltar, se você já estiver morto, você vai ressuscitar com um corpo semelhante ao corpo da ressurreição de Jesus, que é um corpo espiritual. Vai passar a parede, vai andar na velocidade da luz, não vai ter problema, não vai ter doença, não vai ter fraquezas. É o modelo nosso, não é o Adão do paraíso. Escute a palavra que vai sair da minha boca. O nosso modelo não é o Adão do paraíso, é o Jesus Cristo da ressurreição. Esse é o nosso modelo. Tem muita gente pensando que quando Deus terminar comigo e com você, vai voltar a ser lá igual ao paraíso. Meus irmãos, isso é coisa passada. Deus está fazendo coisa muito maior. É igual o Jesus da ressurreição, é novo céu e nova terra. É por isso que o princípio de Deus, amados, é a ressurreição. O princípio de Deus é a ressurreição. Você vive uma vez só, depois disso vem a ressurreição. E a tua decisão é feita agora aqui. Porque Jesus já pagou o preço, Ele tem tudo para você. Ele, quando Ele vier, você vai ressuscitar e vai com Ele para sempre. Esse é o princípio de Deus, da ressurreição. Aleluia! Hospedar a glória e guardar a aliança. Como é que nós guardamos a aliança? Versículo 9. Vamos aí? Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardará a minha aliança, tu e a tua descendência no curso das gerações. Nós guardamos a aliança. Sabe, amados, nós pensamos que nós temos que ficar fazendo coisas para Deus aí. Nós temos que ficar guardando a aliança. Porque na aliança está tudo o que nós precisamos fazer e ser. Porque a aliança é Jesus. Jesus é aliança. Está tudo o que você precisa fazer e ser. Aliança. Agora presta atenção, que coisa tremenda. Então diz aí: guardará a minha aliança. Aliança consiste em crer na aliança e ser marcado com um sinal visível. Veja o versículo 10. Olha lá. Esta é minha aliança, que guardareis entre vós e mim e a tua descendência. Todo macho será circuncidado. Circuncisão era um sinal visível da aliança. E aí tem gente que diz assim: eu não vou apresentar meu filho, eu vou deixar ele crescer, para depois ele decidir o que quer. Ah, é? Você vai criar filho fora da aliança. Porque você vai ver aí mais para frente o que acontece se você não recolher ele na aliança. Ele tem que morrer, pobrezinho. Quem violar a aliança, morre. Então o que acontece? Diz aí que teria que ter uma aliança. Sabe, essa aliança era a circuncisão. A circuncisão era só um símbolo lá no Velho Testamento. Era um símbolo da circuncisão espiritual do coração. Está escrito lá na Bíblia. Se vocês quiserem pesquisar sobre esse assunto, por favor, façam isso. Não dá para a gente cumprir tudo isso numa vez só, né? Numa palavra, ensinar tudo. Mas olha só, isso era um símbolo. Era uma coisa visível que tinha que acontecer. Sabe? Quando Deus ia tirar o povo de Israel do deserto, Ele mandou matar um cordeiro, passar o sangue na porta. Na hora que viesse o vingador, o anjo da morte, onde tivesse o sangue, ele não entraria. Sabe para quem é esse sinal visível? Não é para Deus, porque Deus vê tudo. É para os principados, os potestades, os anjos. Lá no Apocalipse, está escrito que tinha 4 anjos para soltarem 4 pragas que ia arrasar a terra. E aí um anjo subiu, tinha o nome do Deus vivo escrito nele, disse: para! Ele falou: não solta as pragas, até selarmos nas frontes os servos do Deus vivo. Sabe o que aconteceu com as pragas lá no Egito? Quando Israel estava no Egito, sabe o que aconteceu? Caía pedras enormes que matava todo mundo. Aonde Israel estava não caía. Fazia trevas que você não enxergava literalmente na frente do seu nariz. Israel tinha luz. Vinha rãs que entravam em tudo que é lugar. Israel não tinha rã. Vinha gafanhoto, vinha peste, vinha mosca, veio tudo. Em Israel não tinha. E finalmente, quando veio
o anjo para matar todos os primogênitos na casa dos que estavam na aliança de Deus não entrou. É para isso que serve o sinal visível. Não, pastor, mas Deus sabe todas as coisas, é necessário? Claro que é. Deixa eu dizer uma coisa. Há 2 sinais visíveis do Velho Testamento que entraram para o Novo. Um deles é a Páscoa. Se você lê no Êxodo capítulo 12, está escrito lá: celebrareis a Páscoa por estatuto perpétuo. Daí quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele era o Cordeiro da Páscoa. Sabe o que Jesus fez? Era perpétuo, não podia terminar. Mas não podia ficar matando o Cordeiro, porque ele era o Cordeiro. Sabe o que Jesus fez? Transformou a Páscoa na Santa Ceia. Porque era perpétuo. Sabe qual que é a outra que diz aí que é perpétua? Isso que nós estamos lendo. Diz que é perpétuo. A circuncisão. Sabe o que Jesus fez com a circuncisão no Novo Testamento? Transformou no batismo. Transformou no batismo. Transformou no batismo. Se você não é batizado, está sem o sinal. Watch out. Um sinal visível. É parte da aliança. E olha só que coisa interessante que diz aqui. Vamos continuar lendo. Eu quero que você leia Romanos 4:11 primeiro. Antes de a gente ler. Romanos capítulo 4, versículo 11. Antes de a gente continuar. Era o que eu estava falando para você. Veja o que diz aí. Abraão, está falando da pessoa do Abraão. 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve. O sinal visível é selo do quê? Da justiça da fé. É selo da tua fé. E recebeu o sinal como sinal da justiça da fé quando teve ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, não circuncidado e não, embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputado para a justiça. Por isso ele é o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas andam na pisada que teve Abraão, nosso pai, antes da circuncisão. Sabe quando Deus disse para ele sair da terra e ir para aquela terra? Muito antes desse texto. Lá no Gênesis 12, foi que Deus disse para ele sair. Nós estamos no Gênesis 17. Ele creu lá no Gênesis 12. E aí muito depois, Deus fez essa declaração para ele dessa aliança. Vocês estão entendendo isso? O sinal visível é um símbolo de propriedade e é demonstração da fé. É símbolo de propriedade e é demonstração da fé. Que coisa interessante, veja só. Vamos continuar lendo aí? Veja lá, versículo 12. 10, vamos começar no 10 e ir para frente. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, entre a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis na carne do prepúcio. Isso será sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado. Fala para mim com quantos dias? Agora fala para mim. Só podia fazer circuncisão nos garotinhos. Conta para mim o que é um garotinho de 8 anos, 8 dias, sabia? 0. Nem o cérebro dele estava completamente formado. 0. Então o que é que contava? O pai recolhendo para dentro da aliança. Irmãos, tem uma diferença enorme um filho crescer dentro da aliança e crescer fora da aliança. Dentro da aliança tem a operação do Espírito Santo, tem as promessas, tem a palavra de Deus. Fora da aliança não tem nada. Não tem nada. Então é uma diferença enorme. E digo mais, não tem nada a ver com o menino em si, tem a ver com o pai do menino. Sabe? No tempo de Noé, Deus mandou o dilúvio. E aí, durante 100 anos, Noé teve construindo a arca e dizendo, Deus vai mandar um dilúvio. E todo mundo pensou, está pirado o velhinho, porque primeiro nunca tinha chovido. Que dilúvio? Ninguém podia nem saber o que era. Mas Deus disse e Noé creu e estava fazendo a arca. Aí Deus mandou todos os animais, ele e os filhos entraram na arca. E aí Deus, depois que estava tudo lá dentro, tudo pronto, Deus esperou mais 7 dias.
Por que esperar 7 dias? Estava tudo pronto, depois de 100 anos, mais 7 dias. É chamado o tempo da longanimidade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele estava esperando que os ímpios entrassem na arca. E aquele tempo do Noé era conhecido como o tempo que casavam, davam-se em casamento, então estava assim de criancinha. E sabe o que aconteceu? Deus fechou a porta por fora, veio o dilúvio, só se salvou quem estava na arca. As criancinhas pereceram afogadinhas. Sabe por quê? Porque pai que não crê, não vai pôr seu filho para dentro. Vocês entenderam? Então a aliança é essa, o pai crê, por isso ele põe o filho na aliança. É por isso. Aí você pode dizer, mas a gente não sabe se eles se salvaram ou não. Ok, vamos dizer, nós não sabemos se aquelas crianças que morreram lá se salvaram ou não. Ok, pertence a Deus isso. Mas eu não gostaria que o meu filho se afogasse. Você gostaria? Até por isso já era digno de pôr ele na arca. Então, amados, nós somos o que recolhe a nossa descendência. Eu estou falando para os pais aqui. Isso é para os pais. Veja lá, será circuncidado o que tem 8 dias entre vós, macho nas vossas gerações, escravo nascido na tua casa, comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado ou nascido na tua casa ou comprado por dinheiro. A minha aliança estará na sua carne e será aliança perpétua. Ou incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo. Quebrou a minha aliança. Amados, alianças não se quebram. Aliança não se pode quebrar. O sinal visível, um símbolo. E sabe símbolo do que era? Símbolo de propriedade. Vinha um anjo para matar o povo de Israel, os primogênitos. Tinha sangue na porta. Ele falou, opa, aí eu não entro. Aí eu não entro. Esse pertence a Deus. Esse eu não toco. Aí eu não entro. Vocês entenderam? Símbolo de propriedade. Símbolo de propriedade. Quem não tiver o sinal tem sobre si uma sentença de morte. Ai, ai, ai. Quem não tiver o sinal tem sobre si uma sentença de morte. Terrível isso. Terrível isso. E eu quero terminar essa palavra. Vamos terminar essa palavra? Terceiro ponto. Agora vai para Êxodo capítulo 24, versículo 22. Quero terminar. Quão sério é Deus com a sua aliança? Amados, eu e você temos um problema. Sabe o que é o problema meu e teu? Olha aqui para mim todo mundo. Gênesis 4, aí você encontra, vai estar na tela. Olha aqui para mim. Nós temos um problema, todos nós aqui. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso sim não é bem sim, é talvez. E o nosso não também não é bem não. Agora, gente, Deus o sim é sim e o não é não. Não tem brincadeira. Não tem meio termo, não tem talvez. O não é não e o sim é sim. Então veja aí o que está escrito no livro, capítulo 4 do livro de Êxodo, com respeito a Moisés. Moisés, quando nasceu, sua mamãe o circuncidou. Aí ele foi para viver no bem bom, lá na corte do faraó, do melhor possível. Melhor educação, é como se fosse Harvard hoje em dia. E ele foi educado em todas as letras, em tudo que podia. E aí um belo dia Deus falou no coração. Ele falou, eu sou do teu povo. Já está tempo de tirar o meu povo. E aí sabe do quê? Ele tentou por si mesmo. Não deu certo. Ele fugiu para o deserto. Ficou 40 anos no deserto. Cuidando de ovelhas, sozinho. Segundo a Bíblia, ele ficou até um camarada que era antes bom de discurso, que não sabia mais nem falar. Ele próprio diz na Bíblia. Manda alguém porque eu não sei falar. De tanto 40 anos, só cuidando de ovelha, imagina. Esqueceu até como falava direito. E aí por isso Deus deu o irmão dele, Arão, para com ele. Mas aí ele foi para o deserto, conheceu uma garota, casou com ela e teve filhos. E adivinha o que o Moisés não fez? Não circuncidou. Agora olha aí o texto. A pergunta é, o nosso título é, quão sério é Deus com a sua aliança? Moisés já tinha recebido a glória de Deus e a autoridade de Deus. Irmãos, aqui no capítulo 4, que nós vamos ler do versículo 22 em diante. Do 22 em diante, Deus já tinha falado com Moisés, Deus já tinha uma vara na mão do Moisés, que era
que era poderosa, se transformava em cobra, dividia mar, fazia tudo. Batia na pedra, saía água. A vara da autoridade já estava na mão dele, ele já tinha isso, antes desse texto que nós vamos ler. Então agora escute, versículo 22, Moisés já tinha recebido, estava na aliança para cumprir a missão de Deus. Qual era a aliança de Deus com Moisés? Era ele ser libertador do povo dele. Moisés é isso, libertador do povo dele. Esse era o destino dado por Deus, a missão dada por Deus. Agora veja o versículo 22. Estamos aí no 22? 3, 4, 22. Ok. Diz assim: dirás ao faraó, assim diz o Senhor. E aí ele vai dizendo, vai tirando. Onde é que eu estou? Desde o 4, 22. Ok. Então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Está falando do povo inteiro. Tem uma aliança com eles. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas se recusares a deixá-lo ir, eis que matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, finalmente Moisés se foi. Ele foi levando a mulher dele, o filho dele. Não sabemos bem quantos eram, mas pelo menos um era. Então veja bem, estando Moisés no caminho, numa estalagem, num hotelzinho da beira do caminho, encontrou o Senhor e o quis matar. Gente, quando você lê um negócio desse, faz sentido? À primeira vista, não. Mandou o camarada para trazer Israel de fora do Egito para a terra prometida. Agora quer matar? Está escrito no texto, e o Senhor queria matar. E a pergunta que nós estamos respondendo é: quão sério é Deus com a sua aliança? E o quis matar. Então a Zípora tomou uma pedra aguda, nem faca não era, uma pedra aguda, e cortou o prepúcio do seu filho, circuncidou o filho, e lançou aos pés de Moisés. Ele disse: sem dúvida, és para mim esposo sanguinário. Sabe por que Deus queria matar o Moisés? Porque o filho dele, ele não tinha recolhido na aliança. E ele já tinha falado para Zípora, mas a dona Zípora disse assim: de jeito nenhum. Cortar o pipizinho do menino? De jeito nenhum. Circuncisão? Vai sair sangue? Isso pode inchar, o menino pode morrer? De jeito nenhum. E a mulher diz: não, mas isso é parte da aliança, eu sou circuncidado. Olha, não morri. Não. E aí vão indo os dois, param na estalagem. Deus quer matar o Moisés. E claro que Deus falou para Zípora: ele vai morrer se você não deixar o filho dele ser circuncidado. Porque é filho da aliança. E aí a Zípora pega uma pedra. Não precisava ter feito isso com pedra, imagina quanto doeu. Podia ser com uma faca bem afiadinha, mas aí não deu tempo. Estava para morrer o marido. E aí ela circuncida ele e joga o prepúcio nos pés e diz: para o seu marido sanguinário. Vocês entenderam? Sabe? Eu quero dizer para vocês, Deus é tão sério com a aliança dele nesse ponto. Até esse ponto. Mas o Senhor o encontra e quer matá-lo. A sua mulher, contra a sua vontade, conserta as coisas. Não queria, mas consertou as coisas. Agora eu quero fazer a pergunta para você. Se Deus é sério assim, na aliança dele, se foi assim com Moisés, o que você acha com você? Eu quero dizer, para de andar em círculo, meu irmão. Minha irmã, toma a sério esse negócio. Há uma aliança entre você e Deus é zeloso pela aliança. Mas por que Deus é tão zeloso pela... Irmãos, cai na real. A aliança que Deus tem com você custou a vida do único filho dele. Então você acha que ele não vai levar a sério? Acha que não vai levar a sério? Para de andar, como dizem lá no Paraná, de onde eu sou, para de dar volta em volta do toco. Para de andar em volta do toco. Começa a andar para frente, naquilo que Deus quer para a tua vida. Começa a fazer o que Deus quer. Porque Deus é um Deus sério, Ele não está brincando com as coisas. Ele não está brincando com as coisas. Nós temos toda essa bênção da aliança. Mas nós precisamos andar na aliança. E sabe, amados, Ele não vai fazer isso por mim e por você. Quem tem que fazer isso sou eu e você. E sabe, é bom fazer logo, porque senão Ele encontra a gente na estalagem
E a gente está nessa estalagem aqui do mundo, né? Ele encontra a gente na estalagem e a coisa fica feia. E eu não estou dizendo isso para deixar vocês com medo, porque o cristianismo não é para ser vivido por medo. Aliás, a Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. Nós não vivemos no medo, nós vivemos no amor. Aquele Deus tão amoroso, que entregou seu único filho por mim e por você, que fez uma aliança com ele e disse assim: você vai lá e vai cumprir. E você está pensando que foi. E Jesus disse: sim, eu vou. Aí você fica pensando: para Jesus isso foi bom. Gente, cai na real. Lembra quando ele estava lá no monte, antes de Judas trair ele, no Getsemane? Ele estava orando e ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, sabe o que ele quis dizer? Senhor, se tiver outro jeito para arrumar o problema do pecado desse povo que vai cair sobre mim, e o Senhor vai se afastar de mim, faça outro jeito, Senhor. Mas ele diz: todavia não seja como eu quero. E sabe qual foi a agonia dele? Diz a Bíblia que saiu gotas como de sangue, de suor da sua pele. Você está pensando que isso foi fácil? Ele entrou numa agonia tão grande que suou gotas de suor como de sangue. Não foi fácil. Não fique pensando: Jesus vai morrer na cruz. Irmãos, tão grande sacrifício. Agora, não pela parte negativa, mas pela parte positiva. Sabe a coisa que mais me decepciona? Eu já falei para vocês isso muitas vezes, vou continuar falando porque isso é verdade. É quando eu passo no cemitério. No cemitério tem tanta gente que nunca o jardim de Deus floresceu na vida deles. Nunca. É o lugar mais triste para mim. Porque ali, naquele jardim de Deus, tinha pinturas que eram para ser pintores famosos. Nunca pintaram nada na vida. Não entraram no plano que Deus tinha para a vida deles. Tinha escritores famosos, homens famosos, cientistas, descobertas, que foram para o cemitério. Sabe por quê? Porque nunca entraram no destino. Nunca deixaram a semente nascer. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha aqui para mim. Eu quero terminar dizendo isso. Dentro de você tem uma semente que é tão produtiva que pode produzir todo tipo de coisa que você necessita e muito mais. Você não imagina que tipo de jardim que você é. Deixa crescer. Deixa essa semente germinar. Deixa ela nascer em você. Deus quer usar você como um jardim florido na vida das pessoas que estão desesperadas. Tem tantos desesperados porque estão fora da aliança. Deus quer usar você para trazer para a aliança.